Seja bem-vinda à aula do capítulo 2.1 sobre radiação. Primeiramente, a definição de radiação é a seguinte. Você vai acompanhando aí no PDF, que aí eu vou fazendo os comentários sobre a aula. O que é radiação? Radiação é uma forma de energia em movimento através do espaço. Basicamente, radiação é a propagação de energia de um ponto a outro, pelo espaço, em um meio material com certa velocidade. Então essa é a definição exata de radiação. Mas o que é energia? Energia é o potencial de realizar um trabalho. Então é a capacidade que algo tem de realizar trabalho. Tanto que a unidade de medida entre energia e trabalho é a mesma, que é o Joule. Então, se a gente for observar no MLT, o que vai ser a energia? Energia é força pelo deslocamento. Então, MLT é basicamente massa, comprimento e tempo que usa. Então, eu vou fazer a anotação aqui e depois eu mostro. Força pelo deslocamento. Força é o quê? Força é dada em newtons. Então, vai ser newtons. E o deslocamento, ou comprimento, é dado em metros. Mas ainda, como a gente quer o MLT, a gente tem que reduzir ao máximo possível para únicas unidades de medida que sejam massa, comprimento e o tempo. Newton é unidade de força. Mas, intrinsecamente, Newton é o quê? Força é igual a massa vezes aceleração. Então, Newton vai ser massa, que é quilograma, vezes a aceleração, metros por segundo ao quadrado, por multiplicado por metro. Como eu tenho 2m, eu vou colocar quilograma metro quadrado por segundo ao quadrado. Agora a gente tem as unidades de quilo, de comprimento e de tempo. De massa, de unidade e comprimento e tempo. Quilograma é o m. Comprimento vai ser o metro, L2. E o tempo está segundo ao quadrado, mas está embaixo. Então vai ser o T menos 2. Ficando mais ou menos dessa forma. ml ao quadrado T. Então foi assim que desmembrou a unidade de Joule no sistema MLT. Tá? E no sistema internacional, basicamente é o Joule, que é o quilograma, metros quadrado por segundo ao quadrado. No sistema CGS é o erg, que é 10 a menos 7 Joule. E a gente tem alguns exemplos de energia. A energia pode ser cinética, energia potencial, energia química, energia elétrica. Tem vários tipos de energia que já é conhecida. Uma é ligada ao movimento, outra é o potencial de causar alguma coisa, por exemplo, o potencial elástico. Ele não causou ainda, mas ele, se você liberar energia, essa energia se transformará em outra. Lembrando que a energia você não cria, você transforma, tá? E também às vezes, aqui no nosso, como trabalha com radiação, a unidade também é usada em electron-volt. Basicamente para diminuir muito os números. Por quê? Porque se ficar em joule, talvez os números fica muito grande ou muito pequeno. E aí o electron-volt seria o que? Basicamente utilizando a carga do elétron. Então a carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 9. Então 1 electron-volt tem 1,6 vezes 10 a menos 9 joules. Tá bom? E como relaciona massa e energia? Primeiramente, a massa se relaciona pela equação do Albert Einstein. É igual a mc ao quadrado. Isso mostra que a gente consegue converter massa em energia e energia em massa. As duas são grandezas equivalentes.
por incrível que pareça. Mas isso no nível atômico fica mais claro do que no nível macroscópico. A velocidade da luz é basicamente 2,99 vezes 10 oitava metros por segundo. Aí tem um exemplo ali que a gente converte a massa do elétron em eletronvolt por C ao quadrado, que seria a velocidade da luz. Então como que a gente faz? Eu também fiz a resoluçãozinha aqui. Como é só o exemplo, eu não vou deixar no vídeo de exercícios. Vou colocar aqui pra gente observar como que converte. Então, primeiramente, como que a gente mostra que o mega eletronvolt por C ao quadrado vira 9,108 vezes 10 a menos 31 quilogramas. Ó, a gente vai ter o quê? A gente tem que mega é igual a 10 a sexta. Então sempre que aparecer mega, é um prefixo que significa, na verdade, um sufixo que significa 10 a sexta. Então quer dizer que ali a gente tem 0,511 vezes 10 a sexta mega, como 10 a sexta, eletronvolt. E lá em cima a gente viu que um eletronvolt equivale a 1,602 vezes 10 a menos 19 joules. Então a primeira coisa que a gente pode encontrar para a massa seria o seguinte: a massa vai ser o quê? Que ele está falando. Vai ser 0,511, que é o valor que está ali, vezes mega. Mega é 10 a sexta. 10 a sexta. E quanto que vale eletronvolts em joule? 1,602 vezes 10 a menos 19. Tudo isso sobre a velocidade da luz ao quadrado. 2,99 vezes 10 a oitava. Vai ficar mais ou menos assim a montagem da nossa primeira conta. Depois no vídeo de exercício a gente refaz, mostrando como que faz passo a passo. Aí na calculadora, basta a gente colocar os valores. E por fim a gente chega na massa do elétron. A massa do elétron, 9,108 vezes 10 a menos 31. Ao longo dos exercícios a gente consegue observar a massa do próton e a massa do nêutron, tá? Que eles são um pouco mais densos do que a massa do elétron. O elétron é bem mais leve. Se a gente fizer a análise dimensional disso daqui, acontece o seguinte, ó. Vamos fazer a análise dimensional para observar se chegamos no correto. Em cima a gente tem a unidade de energia. Somente a unidade de energia. Por quê? Porque era eletronvolt. E eletronvolt converti para joule. Então no fim acaba sendo energia. Então a gente tem a energia que é dada em joule. Embaixo a gente tem a velocidade da luz. Velocidade é metros por segundo no sistema internacional, como qualquer velocidade. É uma unidade de comprimento por uma unidade de tempo. E eles estão ao quadrado. Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter joule por metro quadrado
por segundo ao quadrado. Mas Joule, a gente viu que é uma massa, um comprimento ao quadrado por um tempo ao quadrado, pelo MLT lá em cima. Então a gente vê que Joule é quilograma, metro quadrado, por segundo ao quadrado. Todo mundo dividindo metro quadrado por segundo ao quadrado. Então o que a gente pode fazer ainda para mostrar que da massa pela velocidade a gente chega perdão, da energia pela velocidade a gente chega na massa. A gente deixa da seguinte maneira, ó. Quilograma, fazendo a multiplicação alternos e internos, a gente chega no seguinte: quilograma, metro quadrado, segundo ao quadrado, todo mundo dividido por um metro quadrado, segundo ao quadrado. Isso aqui faz cancelar. Sobrando a única coisa, quilograma. Então, pela análise dimensional, que é essa aqui em roxinho, a gente consegue encontrar quem que é o nosso... como que chega na massa através da energia pela velocidade ao quadrado. Isso mostra como que a equação da energia ela está tipo, literalmente correta e mostra como que a gente relaciona uma coisa com a outra, que parece que não tem muita coisa a ver, mas na verdade tem. Bom, o seguinte. Então, a gente chega no que é a radiação. A gente tem duas formas de radiação. Que é a radiação corpuscular e a radiação eletromagnética. Primeiro, a radiação corpuscular propaga sob a forma de partículas de massa não nula, ou seja, tem que ser partícula com uma massa, ela tem que ter uma massa. Basicamente ela tem que ter uma massa porque se a gente for imaginar na energia, essa massa é o que vai fazer com que ela tenha uma radiação. Então, alguns exemplos: elétrons, prótons, ou seja, são partículas subatômicas. Algumas dessas partículas se originam de desintegração nuclear. Aí tem partículas como pósitrons, que é o elétron com a carga positiva, partículas alfa, neutrinos e outras obtidas de fissão nuclear. Então, tem essas partículas, elas saem com uma certa energia. Essa energia tem a radiação, assim como a gente viu lá atrás, que relaciona a radiação. Radiação é a energia através do espaço em movimento. E a gente consegue observar aqui. E tem a radiação eletromagnética, que aí ela se propaga na forma de ondas eletromagnéticas, ou através de fótons. Os fótons seriam pacotes de energia. Então, o que seriam esses fótons? Imagina que a luz que sai do Sol sai como se fosse vários pacotinhos seguidos um do outro. Esses pacotes são chamados de fótons. E ele propaga sob a forma de luz, propaga-se a velocidade da luz, perdão, sob a forma de ondas. Então, a luz visível, a ondas de rádio, infravermelho, tudo isso aí é uma forma de radiação, tá? Tem que tirar um pouco o conceito de radiação ser só tipo de elementos radioativos e coisas assim. Meio que a radiação ela abrange muito mais coisa do que simplesmente tá ligada com elementos radioativos. Então, o que acontece? A radiação eletromagnética, a gente consegue observar ela pelo espectro eletromagnético. Então, o que a gente consegue observar? Quanto maior a frequência, menor é o comprimento de onda, e vice-versa. Então, ondas com frequência muito alta, como raios gama, ela tem um comprimento de onda pequeno. E ondas com frequência muito baixa
tem o comprimento de onda grande. Então tem comprimento de ondas que chega a 100 metros, por exemplo, as ondas de rádio. E tem comprimento de onda que é bem pequenininho, como os raios gama. Então é uma inversamente proporcional à outra, tá? E basicamente a luz visível está no meio. Então, acompanhando na página 2, ainda, né, no caso, a gente consegue observar isso, tá? Bom, e tem uma particularidade no caso da luz, que é o efeito de dualidade. Por quê? Porque luz, ela meio que interage de duas maneiras. Porque, como eu disse, a luz tem os fótons que saem, que são basicamente os pacotes de energias. Então você imagina assim, que conforme sai a luz do sol ou de qualquer outro material, está saindo vários pacotinhos. Esses pacotinhos funcionam como se fosse um corpo, uma partícula. Então a luz tem dois caráteres. Tem um caráter corpuscular e o caráter ondulatório. Então meio que a luz se propaga como onda e na interação ela interage como partícula, tá? Então ela tem esses dois efeitos. A luz não é nem onda nem partícula, ela é duas coisas ao mesmo tempo. Então, a radiação eletromagnética pode ser descrita como um fenômeno ondulatório ou como um conjunto de partículas desenhado por fótons, tá? E aí a gente tem o quê? A frequência é basicamente o inverso do comprimento de onda. Então a gente tem uma frequência, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda, tá? E a gente tem a velocidade dessa onda. A velocidade dela é dado por o comprimento de onda vezes a frequência. Aqui no caso da frequência nossa, tem como se fosse um Vzinho. Na verdade é um Ni, tá? Então ali, para não confundir, seria o Hni na energia, mas na velocidade o C, que é a velocidade da luz, C é igual a lambda Ni, que é como se fosse uma velocidade, tá? A velocidade é como se fosse o lambda F, a velocidade da luz, não da luz na verdade, a velocidade de uma onda, se a gente colocar aqui já na nossa atmosfera, é o lambda F. E o nosso F, no caso ali, que é a frequência, é o Ni, tá? A energia é dada por Hni. Então a energia é a constante de Planck, que é 6,626 vezes 10 a menos 34. E ela pode ser dada na forma de electronvolt. Então quando é forma de Joule é 6,626. E quando é na forma de electronvolt é 4,13. Depois 6667 vezes 10 a menos 15, tá? Assim a gente consegue encontrar basicamente a relação entre comprimento de onda, a energia de um comprimento de onda. Então meio que todo o corpo vai ter um comprimento de onda relacionado a ele. Tá tranquilo? Esse comprimento, essa relação de Planck, a energia. Então, comprimento de onda. O comprimento de onda, se a gente olhar no desenho, ele vai de uma crista até a outra ou de um vale até outro. Isso é um comprimento de onda. Então você tem, quando você observar um comprimento de onda, você tem vários jeitos de medir um comprimento de onda. Mas no básico, ele vai ter que ter uma crista e um vale. É basicamente isso. Aí daí indica um comprimento de onda. A amplitude, e daqui é um comprimento de onda. O comprimento de onda vai ser mais ou menos assim. Porque ele vai ter que ter uma crista e um vale. Se eu medir daqui da ponta de cima, eu vou ter que chegar até a outra ponta de cima.
Por quê? Para completar essa metade dessa crista que eu perdi. Tá? Então, tem vários jeitos de medir esse comprimento de onda. A amplitude é da metade da onda até para cima. Então ali a gente observar está 2 vezes A. Por quê? Porque a amplitude é só a metade para cima ou a metade para baixo. Então a amplitude vai ser A e menos A, porque a gente está ao longo do eixo para baixo. Mas se a gente traçar um eixo aqui, ó, a gente vai ter que ir daqui, é nossa amplitude. Tá? Tranquilo? E o período T é basicamente o tanto de tempo em relação ao tempo que a onda se propaga. Tá? Então, ao longo do tempo, formou um comprimento de onda, um período. Outro comprimento, outro período. Outro comprimento, outro período. Cada comprimento de onda vai ser um período. Tá tranquilo? E aí a gente tem a frequência também relacionada com o período. Frequência é 1 sobre T. Quanto maior o período, menor a frequência, e assim vai. Tá? Então aqui a gente tem a frequência 1 sobre T. Porque é basicamente isso. Se eu tiver um período muito alto, eu tenho uma frequência muito baixa. Eles são inversamente proporcionais. Se eu tiver uma frequência alta, eu tenho um período baixo. Então você vai ter um período bem pequenininho. É por isso que relaciona também com o comprimento de onda, porque se eu aumento a frequência, eu diminuo o comprimento de onda. É também inversamente proporcional à frequência. Dá pra gente observar isso nas duas relações aqui embaixo. O V é igual a 1 sobre T. O V não, o Ni, perdão. O Ni é igual a 1 sobre T. Então a frequência é igual a 1 sobre o período. Quanto maior a frequência, menor o período. E C é igual a lambda Ni. Ou seja, se a gente observar os dois contrários, o C é constante de proporcionalidade. Por quê? Porque C basicamente a velocidade do vácuo é constante. Então o C, ele é... a gente vai ter lambda igual a C sobre Ni. Então um está ao contrário ao outro. Então também, quando maior a frequência, menor o comprimento de onda. Aqui embaixo então uma imagem que mostra basicamente isso daqui. Aí temos as ondas em fase, ou seja, que meio que colide a crista e o vale dela. Tá? E a gente vai ter as ondas defasadas. Por quê? Porque elas não ficam na mesma frequência. Tá? Na verdade, elas não estão na mesma frequência e mesmo período. Por quê? Porque se a gente observar, elas colidem uma fase com a outra. Tá? Depois a tabela que mostra o comprimento de onda correspondente a cada cor. Então, cada cor do espectro nosso vai ter um comprimento de onda relacionado a ela. Tá? Aqui no caso está em nanômetro. Aí isso daqui é basicamente tabela. As ondas defasadas, se a gente observar a fase, a gente pode usar a seguinte relação. Então, um exemplo aqui. A onda é dada por xt, que é igual, geralmente a onda vai estar relacionada com seno. Seno de kx mais ômega t mais φ. Então a gente vai ter o kx, número de onda, velocidade angular, que é o ômega, que é basicamente como que funciona uma onda em fase. Aí aqui no caso, só um exemplo de como relacionar. A fase é basicamente o ângulo dessa onda. Intensidade luminosa. Intensidade luminosa é a concentração de energia por unidade de tempo e por unidade de área. Então a gente vai ter energia de tempo
energia por tempo por metro quadrado. Só que energia por tempo é watts. Watts é a medida de potência. Então a intensidade luminosa é a potência por metro quadrado. Tá? Então a energia ela vai ser proporcional à amplitude. A intensidade luminosa, perdão, vai ser proporcional à amplitude. E ela vai ser e a gente tem a energia na forma ondulatória. E a gente tem também a forma corpuscular, que a gente vai ter a energia por metro por segundo por metro quadrado. Tá? Basicamente, a energia se observar no desenho, cada fóton tem uma energia. Então, cada fóton tem uma energia. Quanto maior o número de fótons, maior a quantidade de energia. Então, se a gente colocar, ele está relacionado diretamente com o número de fótons. Tá? Esse Joule está relacionado diretamente com o número de fótons que chega até o seu anteparo ou até o seu corpo de interação. Então, você imagina que está sendo bombardeado com várias bolinhas. Quanto maior o número de bolinhas, maior o número maior a energia que chega, então maior a intensidade que chega nessa área. Então você imagina que você pegou um quadrado e você tem várias bolinhas com tintas. Se você jogar essas bolas, quanto mais bolinha, mais pintado vai ficar esse quadrado. Quanto menos bolinha, menos pintado. Isso seria basicamente a ideia de maior intensidade e menor intensidade. As bolinhas representariam os fótons. Tá? Bom, novamente, ali o espectro eletromagnético, eu esqueço. O espectro eletromagnético e a mesma coisa que a gente tem para falar, não vou ficar me repetindo. A energia de cada fóton se relaciona basicamente com a equação de Planck, E igual a H-ni. Só que ni é C dividido pelo comprimento de onda. Por quê? É basicamente o que? A frequência é igual à velocidade dividido pelo comprimento de onda. Tá? Então a gente chega agora no tópico de emissão e absorção de radiação. Então, os elementos, basicamente, quando você incide energia neles, eles vão absorver ou emitir essa radiação. Então, os átomos e as moléculas existem em níveis discretos de energias. Aqui bom, vou deixar do jeito que tá, porque eu acho que seriam os elétrons, mas os átomos têm a distribuição de elétrons e as moléculas não só a distribuição, como rotação, vibração e etc. A energia, então, a gente tem que saber que a energia é quantizada. Ela tem níveis quantizados de energia. Essa é a ideia da mecânica quântica. Basicamente, a mecânica quântica só quer dizer que você tem uma energia que é quantizada. Você tem pacotes de energia. Então, vamos supor um exemplo aqui para você entender como que funciona essa quantização. Imagina que você vai numa feira. Só que essa feira ela só aceita notas de R$2. Então, a quantização ali é a nota de R$2. Por quê? Porque você só vai ter múltiplos de 2. Você não vai ter, por exemplo, 21. Por quê? Porque 21 não está naquela restrição. Então, a energia é quantizada de uma maneira que é o 13,6. Essa é a quantização. Então, a gente vai ter o quê? De acordo com o nível que está o nosso elétron, ele vai ter essa medida de energia. Essa energia é quantizada. Tá? É basicamente isso que funciona a quantização da energia. Bom, aí a gente tem os espectros.
Então, a lei de Wien, que a gente viu aqui, ela funciona muito bem para mostrar o que? A relação entre a temperatura e o comprimento de onda. Então, o que a gente consegue interpretar por ela? Pela lei de Wien, a gente consegue interpretar que quanto maior a temperatura de um corpo, menor seu comprimento de onda. E vice-versa. Quanto menor o comprimento de onda, maior a temperatura. Tá? Então, no espectro contínuo, devido à interação forte dos átomos, emite uma radiação que depende apenas da temperatura. Isso é a radiação do corpo negro. Tá? Então, como que funciona o espectro de emissão e absorção? A luz, ela sai do elemento. Então, ela passa por um prisma. E gera esse espectro de linha. Aquele espectro de linha lá... Deixa eu ver se tem aqui para baixo. Aqui. Lá no espectro de riscas que a gente pode observar. Aqui no outro... na página 9, mas basicamente é o gráfico do corpo negro, tá? Essa radiação de sincrotron. O espectro de emissão, que é o espectro que se chama de riscas também. Então, cada elemento químico vai ter uma característica. É como se fosse a impressão digital do elemento químico. E assim a gente consegue interpretar, por exemplo, se você observar a luz de alguma estrela, você, pela espectroscopia... Então, para a gente conseguir observar os elementos químicos de uma estrela, basta a gente observar o espectro de emissão e absorção que vem da luz daquela estrela, dos elementos químicos dela. Então, quando essa luz, a gente capta ela, a gente consegue enxergar quais elementos químicos tem nela. Bom, aí depois a gente vem para a ideia de quantização de energia. Por quê? Porque esse nível de energia, os átomos e moléculas, existem diferentes níveis de energia, energia discretos. O que significa isso? Significa que eles têm energia quantizada. Aí você imagina o seguinte. Imagina que, por exemplo, você está em uma feira ou alguma coisa do tipo, que você está restrita a comprar algo apenas com notas de R$2. Ou seja, a sua quantização está em R$2. E o que você pode fazer? Você só vai poder comprar com múltiplos de 2. Então nada você vai poder comprar, tipo, por exemplo, com 21, 23, com números ímpares. Por quê? Porque você está restrito ao número 2. Então a sua quantização está no número 2. É basicamente assim que funciona a quantização da energia. Por isso que existem níveis discretos de energia. Então aqui a gente consegue enxergar pela o nível de energia, que ele tem níveis exatos, de acordo com o seu nível, né? Então, um N6, N5, cada nível vai ter um nível de energia discreto. Até o estado fundamental, N1 com 0 eletronvolt, e o estado no N infinito, que basicamente existe a infinidade de energia, vai ser 3,6. Se a gente observar no N infinito, o que acontece? Na relação EN 3,6, que multiplica 1 menos 1 sobre N ao quadrado. Esse N ao quadrado, quando ele tende ao infinito, ali vai tender a zero. Como ali tende a zero, vai ficar 1 menos 0 dá 1. Então, no infinito, a energia vai ser 13,6, sempre. Então, essa é basicamente a forma de quantizar a energia. Bom, então a gente tem o espectro de contínuo de radiação do corpo negro. Então, quando os átomos eles estão muito próximos um do outro,
como sólido, líquido, gás denso, eles interagem muito forte. Eles se espalham em forma de bandas de energia. A radiação do corpo negro, ela está ligada diretamente com a temperatura. Então, o nosso Sol, ele é basicamente um corpo negro. E essa relação é dada pela lei de Wien. O que a lei de Wien diz? A lei de Wien diz o seguinte: quanto maior a temperatura, menor o comprimento de onda. Então, quanto maior a temperatura, menor o comprimento de onda. Se eu tenho uma... pela a cor da estrela, vamos usar o exemplo da estrela, que é bem clássico para o corpo negro. Pela cor da estrela e a sua temperatura, eu sei mais ou menos se ela é quente e vice-versa. Se ela é quente, quanto mais quente, mais a cor ela vai ter. Então, quanto mais quente uma estrela, mais azulada ela é. Quanto mais fria uma estrela, mais avermelhada ela é. E isso é indicado pela radiação do corpo negro. Então, a gente consegue enxergar isso basicamente por esse gráfico aqui, tá? Bom, a radiação de síncrotron ela resulta nas cargas elétricas que se deslocam entre as trajetórias curvas. Então, basicamente, ela vai girando e liberando energia através do campo eletromagnético. Então, o que acontece? Ela vai perdendo energia, liberando essa energia de acordo com o movimento. Aí ela libera desde ondas de rádio, que é ondas com comprimento muito grande, até os raios X, que é ondas com comprimento muito pequeno. Tá? É basicamente essa a definiçãozinha, não tem muito mais o que falar. Espectro de riscas de emissão. Basicamente, como eu tinha falado antes, cada elemento químico vai ter a sua característica de espectro. Tá? Então, quando um elemento emite radiação, ele vai ter um espectro desenhadinho dele, e quando ele absorve, ele vai ter um tipo de espectro que vai se encontrar espectro de emissão. Bom, o exercício eu vou deixar para colocar no vídeo de exercício. Então a gente tem o que? As absorções. Absorção ressonante. Seria basicamente o que? Quando o átomo absorve energia, ele fica no estado excitado. Então ele fica no estado excitado. Ou seja, o seu elétron, ele muda para um estado diferente. Um nível de energia diferente. Então, como ele muda para esse nível de energia, ele absorveu o fóton e ele mudou de estado. Quando ele volta, ele libera esse fóton. E aí a gente vai para uma emissão espontânea. Então, a absorção ressonante é aquela que o fóton vem, incide no elétron, no átomo, o átomo fica excitado, o elétron muda de camada, e a energia que ele vai ter na outra camada é maior do que a energia na segunda camada. E aí tem a emissão espontânea, que é quando o átomo volta para o átomo volta para aquela camada que ele estava, aquele nível de energia que ele estava. E aí ele libera esse fóton. Ocorre de modo aleatório e se diz espontâneo incoerente. Emissão espontânea incoerente. Então a gente consegue ter uma relação também, num dado instante de tempo, se estivermos perante uma quantidade N0 de átomos excitados. A gente meio que consegue estimar aquele estado, a quantidade de... Se não ocorrer a excitação de átomos, o número de átomos que vai ter estado excitado. A gente consegue estimar através dessa equação aqui. N2, Tn2 de 0, E, que é um número elevado ao tempo, por T21, que é o tempo médio de vida, de transição. E aí, emissão estimulada. A emissão estimulada acontece o quê? Quando o átomo já está excitado, a gente incide um fóton nesse átomo já excitado. Então, quando a gente incide um fóton nesse átomo já excitado, ele não é absorvido. Ele vai emitir o fóton equivalente àquele fóton que excitou ele, mais o fóton
que ele está recebendo agora. Então ele está aqui no estado. Ele recebeu o fóton. Ele vai para um estado excitado, ele recebeu o fóton de novo e ele vai emitir outros 2 fótons. Esses 2 fótons é basicamente de acordo com os que ele já tinha recebido. Ele é emitido na mesma direção em fase. Então ele emite 2 fótons. Então ele não vai parecer tipo, se eu incido um fóton num elétron, ele vai subir de nível, e aí eu incido outro, ele sobe de nível? Não, ele se incide outro, ele vai liberar os 2. Tá? Aí acontece uma taxa de átomos no nível N2. Então a gente consegue entender a probabilidade de um fóton de produzir uma emissão estimulada do nível 2 para o nível 1. Exatamente a probabilidade dele absorver do nível 1 para o nível 2. Tá? Aí a gente trabalha com a ideia de probabilidade. O que acontece? Como eu já tinha falado antes, E igual a H-Ni, que é o fóton. Que é a energia do fóton. Então, quando ele incide no elétron, ele vai subir de camada. Quando incide outro fóton, ele desce de camada, liberando os 2 fótons. Então, a gente consegue ter a relação entre os átomos nível 1 e nível 2. Tá? Porque o N, né, seria a somatória dos 2. Se o N1 maior do que o N2, a gente tem mais absorções. Se forem iguais, a taxa de absorção e de emissão é igual. E se N1 menor que N2, a gente tem uma emissão maior do que a absorção. É bom ficar atento a esse N1 menor que N2, porque ele é basicamente o que acontece com o laser. Que a gente vai entrar na definição agora. Para o laser, o N1 tem que ser menor do que N2, tá? Então a gente tem que ter mais emissão espontânea. O laser é a situação em que ocorre aumento de intensidade da radiação com cada vez mais fótons com a mesma frequência emitidos na mesma direção. Tá? E esse fenômeno corresponde ao fenômeno do laser. Em geral, estamos esperando de conjunto de átomos e se encontra em estado de equilíbrio térmico. Então aqui a gente tem a relação onde envolve a temperatura, os níveis de energia, a energia dos elétrons dos níveis, que é o E2 e o E1, e a constante de Boltzmann, que é justamente relacionada com a temperatura. Tá? Então aqui a gente consegue, apesar da equação ser um pouco complicadinha, a gente consegue tirar as relações dela, basicamente tendo, se a gente tem energia, por exemplo, de E1 e E2, a gente consegue saber que nível que ele está, ou se a gente tem tipo, os níveis, a gente consegue encontrar a energia. Por quê? Porque a gente é temperatura, obviamente. Porque o E é um número e o K é uma constante. Essa razão é ser menor do que 1. Quando aproxima de 1 para levar a temperatura, depende da diferença de energia. Aí o gráfico basicamente mostra o quê? Embaixo a gente tem a temperatura. Então quando a gente está no 13ª, a gente tem a temperatura de 1000 Kelvin, mais ou menos. A energia é 1 elétron-volt. Se a gente observar quando está menor, a energia é mais baixa. E aqui a gente consegue ver os níveis pela relação das cores. Basicamente relacionado lá atrás com a emissão. Tá. Inversão de população. Quando a gente fornece o que? A gente tem a energia no nível E0. A gente faz uma excitação forçada e aí ele muda de nível. Só que ele pula 2 níveis. Ele não pula para o E1, ele pula para o E2. Então do E0 para o E2, essa emissão ele volta para o E1. Então ele é muito rápido. É muito pequeno o tempo de vida média. E aí depois ele tem a emissão estimulável. Por quê? Porque ele está no estado E1, que é meta instável. E aí depois ele desce e aí a gente tem o fenômeno do laser, né? A gente tem o laser no estado de 3, a gente chama de 3 níveis, sistema de 3 níveis. Bom, aqui a gente tem basicamente a representação do laser como que foi. O primeiro laser foi operado de um laser de rubi, que é um exemplo de um sistema típico de 3 níveis, tá? Ele excita, passa para o nível 3º, e aí depois ele decai muito rápido, e depois ele desce. E aí, como a gente já viu,
quando ele volta para o estado que ele estava, ele libera aquele fóton que ele tinha absorvido. Então ele foi excitado e ele sobe de nível, desce, libera o fóton, tá? E aqui como funciona o laser. Lá na frente tem um esqueminha, é mais fácil de trabalhar. Então, o que acontece? Para ocorrer essa ampliação muito significativa, é necessário que os fótons emitidos na transição laser interajam muitas vezes com o material que os produz. Então, a gente tem aqui como se fosse uma caixa que está parcialmente coberto e outra que não está parcialmente. E aí, o que acontece? Esses fótons eles vão passar, eles vão bater, e aí quando eles batem na parte que está parcialmente como se fosse prateada, se eu não estou enganado do termo em inglês, ele vai voltar, mas parte vai passar. Como se fosse como se fosse algo que, tipo assim, ele não é totalmente impermeabilizado. Vamos supor que tem alguma coisa na água e a água, tipo, ela passa de algum jeito. Tá? Então a gente tem também o sistema de níveis de 4 energia, que basicamente funciona parecido com o nível de 3 energia, só que agora com 4 energia. Tá? Então o laser de a estação forçada corre nos átomos de hélio através de colisões de elétrons. E o que acontece? Ele vai fazer o mesmo esquema. Ele vai subir 4 níveis e depois ele vai fazer uma transição. Aqui a gente consegue pela relação com a equaçãozinha. Depois eu vou colocar no vídeo de exercícios essa equaçãozinha e mostrar como funciona. Aqui tem um esqueminha do laser, tá? E como que funciona a sua propagação. O amplificador, a energia para a estação, que é no nível 2. Então você fornece energia, igual como eu tinha falado, como se fosse o fóton vai ser a energia que a gente está fornecendo. Ele tem um meio que amplifica essa energia. Ele tem um material muito refletor e parcialmente refletor. Agora ficou mais claro lá em cima. É como ele vai refletir atrás e na frente ele não reflete tudo. Então parte vai passar. E aí esse feixe que passa é o feixe de laser. Então a gente tem alguns meios que é ativo, meio ativo amplificador, e alguns métodos de excitação. Tá? Então alguns meios pode ser o estado gasoso, ou sólido, com cristais, semicondutores, ou líquido, e também tem os meios de excitação. Que aí é só basicamente como que você vai fornecer essa energia para que ele tenha essa mudança de estado. E aí basicamente pelo efeito fotoelétrico. Tá? Alguns parâmetros que caracterizam os lasers, aí é basicamente técnico. Tá? E a interação entre a radiação laser e tecido biológico, depende da energia depositada no tecido. Então, o que acontece? Se a gente tem a interação de energia com um meio biológico, obviamente quanto maior a energia, maior a atuação naquele meio. E quanto menor a energia, menor a atuação. Então, por isso que a gente tem que conhecer bastante como que funciona o fenômeno. Quanto a gente pode inserir de energia por área, que é a intensidade, né, lá em cima que a gente viu sobre a intensidade, e quanto a gente consegue por tempo, que é a potência. Então você tem que ter bastante cuidado justamente nisso. Então aqui ele está falando basicamente o que acontece de acordo com o tanto de área que você, de energia por área, o tempo que você vai estar incidindo esse laser. Depois do exemplo do sol, a gente vai colocar no vídeo de exercício, no vídeo de exercício, perdão. E algumas características do laser: monocromático, coerente, colimado. Bom, por esse capítulo é isso. E o próximo dele a gente vai falar, colocar alguns exercícios, resolver, e é basicamente isso. Até mais.